Oi, gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, prazer, eu sou a Lu, do canal Lu e Gu na Itália. E neste canal aqui, gente, eu passo como é que tá sendo a minha experiência morando fora do Brasil, né, fora do país, na Itália, com o meu filho. E no tema de hoje, eu vou falar justamente sobre ser mãe solteira em outro país. Mãe solteira na Itália. Eu coloquei um tema aí sobre mãe solo, né? Mas esse foi em geral. E hoje eu vou contar como tá sendo a minha experiência aqui, sendo mãe solteira em outro país com o Gu. E é isso daí. E vamos de vídeo. Então, gente, vamos lá. Para começar, eu acho que eu vou contar um pouquinho, né, da minha história como mãe, sendo mãe solteira aí também nesse tempo que eu vou explicar pra vocês como é que aconteceu, o porquê e tudo mais. Eu fiz um vídeo, né, que eu acho que eu tava bem assim, mas que pra baixo foi aqui mesmo. O desafio de ser mãe solo, né? Depois eu convido vocês para assistir esse vídeo, vou deixar o link dele aqui embaixo. Eu desabafo um pouquinho com vocês sobre ser mãe solo, assim, de tudo, né? Enfim, eu tenho 26 anos e o Gu, o meu filho, tem 10 anos. Eu engravidei muito nova e muito cedo, né? Que foi do meu primeiro relacionamento, meu primeiro tudo e tal. Eu era muito inexperiente. Enfim, minha família foi contra no começo, mas mesmo assim, não sei se foi por influência, manipulação, às vezes por falta de conhecimento mesmo, eu me relacionei muito nova. Mas enfim, a partir do momento que eu engravidei, que eu fiquei sabendo que eu tava grávida, que eu ia ter o Gu, foi um baque pra mim, pra minha família. Naquela época eu passei muita coisa que minha família não queria aceitar, sabe? E eu era, tipo assim, eu era a menininha da casa, né? Que eu era de casa pro serviço, do serviço pra casa. Eu nunca fui muito assim de ser escravitada, não, né? Em Minas Gerais foi escravitada, assim, pra frente e tudo mais. Acabou que eu comecei a namorar com o pai dele muito cedo, e o pai dele era 6 anos mais velho que eu. Enfim, tudo que aconteceu lá no passado comigo, eu não vou estender muita história, não, porque é uma história meio que triste, eu não gosto de entrar em detalhes, não, que foi uma fase muito difícil que eu passei, uma fase da minha gravidez. E depois também, por ter ficado muito tempo com o pai dele, com uma pessoa que realmente foi só uma coisa ali da adolescência, eu não sabia se eu gostava ou não da pessoa, sabe? Então, assim, isso daí me doeu demais, porque ao longo desses 14, eu me separei com 19 para 20 anos, eu passei tanta coisa que eu não precisava passar por inexperiência, e depois que eu separei eu me julgava muito por isso, o porquê que eu fui ficar muito tempo com uma pessoa que não me fez bem. Mas enfim, o resumo é esse: eu engravidei do Gu bem novinha mesmo e arquei com a responsabilidade. Não separei do pai dele de início, até porque, né, a gente insistiu assim pra ficar juntos, até o próprio mesmo insistiu muito tempo, mas minha família sempre me avisou, né, de tipo assim, você não sabe ainda o que você quer da sua vida, não vai nessa. Essas coisas assim, enfim, né, que a família tenta avisar ali o adolescente e tudo mais. No caso, eu era adolescente, criança, e eu não escutava muito bem. Mas, em geral, eu assumi o Gu e quis ter o Gu de qualquer forma, porque eu gosto de assumir mesmo as minhas responsabilidades, gente. Eu sou uma pessoa que eu não fujo disso, né? Então, pra não prolongar o papo, resumidamente a história, né, que aconteceu lá, eu engravidei nova, fiquei um tempo com o pai dele, meio que ali não querendo muito, mas eu fiquei achando que eu tinha que ter uma família perfeita, uma família bonita, e não é nada disso, né, gente? Eu acho que cada caso é um caso. Enfim, agora eu vou contar a minha parte, né, da história depois que eu vim aqui pra Itália e tudo que eu passo aqui, minha experiência sendo mãe solteira com relação ao Brasil, e foi depois que eu deixei o pai do Gustavo. E enfim, gente, eu decidi vir com o Gu aqui pra Itália, depois de muita coisa que eu passei no Brasil. Muita coisa triste, Lu, e tal, essas coisas assim. Se eu for falar da época que eu estava junto, né, com o pai dele, sim, muita coisa assim pesada. Mas depois que eu consegui separar, que eu consegui me reencontrar no Brasil, eu consegui ter minha liberdade, reconhecer a Luísa um pouco como mãe, porque minha mãe me ajudava muito
com relação ao Gu, para mim estudar, para mim trabalhar, para mim sair, né? Porque no Brasil eu tinha minha liberdade, eu ia em festa, além de trabalhar muito, além de trabalhar com o meu próprio negócio, né? Que eu tinha lojinha fitness no Brasil dentro da academia, além de cuidar muito de mim, do meu corpo. Minha mãe e meus irmãos sempre me ajudou muito porque eu voltei para casa deles, né? Eu acho que eu não contei essa parte para vocês não, mas quando eu separei do pai do Gu, foi mais ou menos uma semana depois que meu pai tinha falecido, né? Então, assim, para mim foi libertador, porque eu me culpava que eu não cuidei do meu pai para cuidar de uma outra pessoa que não cuidava de mim. Então, eu não vou ficar contando história triste aqui não. Mas enfim, depois disso, né, minha mãe começou a cuidar muito de mim, meus irmãos, minha família, eu era muito protegida ali. Só que a Luísa, gente, depois que separou, não foi mais a mesma. A mesma, assim, de tristeza para baixo, não, ela sempre procurou muita evolução, muita evolução. E eu me abri conhecendo, assim, pessoas e tal, mas sempre coloquei na cabeça que eu não ia me relacionar com mais ninguém. Eu falei assim, depois disso daqui, nunca mais eu quero ter ninguém na minha vida. Eu pensava assim, né? Muito imatura também. Mas enfim, eu acho que é todo pensamento quando uma mulher passa por tanta coisa e se separa, né? Eu tinha a lojinha fitness lá no Brasil, trabalhei com outras coisas também, consegui terminar de estudar, fazia também alguns cursos lá no Brasil, eu fiz curso de administração, depois eu passei para RH, não concluí. Foi quando, né, eu passei para nutrição, comecei a cuidar de mim, comecei a vender as coisinhas e tudo mais, muitas coisas aconteceram. E depois dessa lojinha que eu tive e já despertando aquele sentimento de querer ir embora, querer conhecer aqui fora por ter parentes aqui fora, eu quis me mudar de país, né? E esse país, eu até falo também pra vocês assim em outros vídeos, que a Itália não era o primeiro lugar pra mim vir. Eu ia pra Espanha, porque lá eu tenho 2 irmãs, mas acabou que eu vim pra Itália porque eu queria vir com o Gu, eu não queria vir sozinha. Eu queria vir com o Gustavo. E pelo fato da documentação, porque minha irmã falou que não queria que eu passasse o que ela passou sobre documentação, né? Já que eu não tinha direito lá na Espanha. Foi quando ela falou que tinha minha prima aqui, que eu não conhecia, né? Que tinha um restaurante e tudo mais, e que ia ver com ela. Foi quando surgiu a oportunidade, né? De vir para aqui, pra Itália. Porque eu pensava assim, poxa, eu já mexo com comida, só que era saudável, não era nada de igual feijoada, essas coisas assim não, porque o restaurante é ítalo-brasiliano, né? Eu falei assim, nossa, além de aprender comida brasileira, que é, né, o que faz aqui, aquelas tradicional, feijoada e tudo mais, é os que faz aqui na Itália no restaurante, que é a comida do Brasil, e eu vou aprender o italiano. Então, eu cresci o olho quando ela falou, né, a gente tem uma prima que tem um restaurante, e eu posso perguntar a ela, né, porque já passou muita gente por lá e tudo mais, principalmente brasileiros, e não deu certo. Falei, pergunta e tudo mais, e daqui a um ano, quem saiba, eu posso ir, depois do casamento do meu irmão. A gente tava planejando isso. E na hora que mandou a mensagem pra minha prima, ela demorou um pouquinho de responder, porque os horários eram diferentes, eu tava no Brasil. E foi quando ela falou assim, olha, eu não estou precisando de uma pessoa pra hoje, nem pra amanhã. Precisando de uma pessoa pra ontem. Uma pessoa boa, uma pessoa que queira aprender, né? E eu já tentei vários italianos aqui, não deu certo e tal. Foi quando minha irmã me mandou, só que tudo tava programado. Tipo assim, minha prima me queria pra um mês depois. A gente falou, não, é um ano. Enfim, eu acho que a gente, depois que teve essa conversa e tudo mais, essas coisas assim, e elas me perguntaram 1000 vezes, você tem certeza que você quer ter seu filho? Ou você tem certeza que você quer vir? Minha irmã e minha prima, não tem, eu tenho coragem, eu já passei por tanta coisa na minha vida. Essa daí, com certeza, vai ser uma das melhores. E por mais que eu vou estar longe e tudo mais, eu vou me virar, né, com meu filho. E bati no peito e falei, não, eu vou com ele e tudo mais. Foi quando, né, eu vim pra Itália com ele, e vocês sabem aí o resto e tudo mais. E que eu vim com o Gu, larguei tudo no Brasil e vim com o Gu na Itália. Quando eu falo que eu larguei tudo no Brasil, gente, não é largar casa, carro, como se diz, patrimônio e tudo mais, as coisas assim, até porque eu não tinha não. Mas eu deixei minha família, minha mãe, meus irmãos, que por um tempo cuidou ali de mim, meus amigos. Graças a Deus eu já tinha tirado a carteira um mês antes de vir, sabe? Eu consegui minha carteira de motorista. E enfim, também acabou que eu deixei, né, a faculdade que eu tinha começado a fazer de nutrição, que era
era online. E minha lojinha também, que eu deixei, que já não tava meio que assim, eu já não tava conseguindo investir, essas coisas assim, eu deixei lá, a lojinha fitness e tudo mais, né? Fechei, vendi algumas coisas, justamente pra vir pra cá. E minha irmã também me ajudava na lojinha, né, financeiramente, que morava aqui fora, assim, uma série de coisas, enfim, deixei lá. Falei assim, não, vou com o Gu, eu vou tentar, né? Elas deixaram bem claro, você vem, é 3 meses, passeia, se você gostar, você continua, vai ser uma opção sua, porque uma pessoa solteira já é difícil, sozinha, imagina com filho. Eu, tá bom e tal. Só que eu falei com minha prima, né, se o pai do Gustavo sempre me blocou de vir pra fora com ele. Eu falei com ela, né, com minha prima, depois que eu tava tendo um contato assim a mais com ela. Se o pai do Gustavo aceitar, eu vou passar pra ele toda a situação, vou tentar conversar amigavelmente, né? Foi quando eu conversei amigavelmente com ele, falei sobre o futuro do Gu, falei que eu não queria brincar aqui, que não era brincadeira, sabe? Ir pra outro país, eu falei que sabia da responsabilidade e tudo mais. Se ele deixar da autorização, se a documentação sair tudo, porque eu já tinha passaporte, só não tinha o passaporte do Gu. Se sair durante esse prazo que você me deu, é meu e eu vou viajar, né? Vou assim, como se diz, conhecer novos lugares e vou aí te ajudar também. Falei, pode ficar despreocupado, eu sou super responsável, né? E enfim, acabou que eu acho que foi questão de 3 meses mais ou menos, sim. Eu consegui tirar o passaporte do Gu, consegui conversar com o pai dele sobre a autorização. Eu já tinha um dinheirinho que eu tinha vendido as coisas, né, lá da lojinha, e tinha um dinheiro também para me receber. Minha prima me ajudou com a parte, minha irmã ajudou com outra e tal, todo mundo me ajudou, né? Alguns que moram aqui, alguns parentes. Eu me vim com o Gu e tudo mais, e eu vim com ele pra Itália, gente. Aí agora vamos na parte que eu cheguei aqui nesse país, como é que foi e resumindo aí minha experiência e como tá sendo nesse 1 ano e o que, 7, 8 meses que eu tô aqui. Eu não consigo contar os meses direitinho assim, exato não, mas é 1 ano aí, beirando 2 anos que eu tô aqui. Ok, cheguei com o Gu aqui e bem diferente, tudo muito diferente. Gustavo é cheio de planos também, tipo assim, ai mãe, eu vou comprar iPhone lá e tudo mais, por mais que era pequeno, né? Eu já sabia de muita coisa e minha cabeça também veio um pouco assim pequena com relação a esses negócios de poder de compra, que eu sabia que aqui tinha muito, mas existe poder de compra sim, mas vai de cada situação de cada pessoa. E, enfim, ele veio assim cheio de coisa na cabeça, eu também vim cheio de coisa na cabeça, poxa, eu vou aprender uma coisa nova. Eu comecei a pesquisar sobre a Itália, sobre a culinária, que ele me apaixonou, sobre tanta coisa assim, sabe, que eu fiquei apaixonada pelo país. E o Gu não foi diferente. Só que chegando aqui, gente, a gente tinha combinado de ou eu ficar na casa da minha prima, que é um pouquinho longe do restaurante, né, assim, ficar lá, dormir e tal, e eu vim pra trabalhar, ou a gente, que era o primeiro plano, né, eu ia ficar, dividir a casa com outros brasileiros aqui e ficar com o Gu e eles iriam me ajudar com o Gu, né? E tudo mais, que trabalhava lá no restaurante também. Acabou que esses brasileiros não ficaram, acabou que eu não encontrei ninguém pra olhar o Gu e acabou que eu não fiquei na casa da minha prima, porque era longe e como eu não tinha carro e eu tinha medo de dirigir, né? Porque eu tirei a PID, que é a carteira internacional, depois que eu tirei a minha, eu tirei a PID e eu morria de medo de dirigir. E minha prima falou, olha, tem o escritório, né, que é o quarto do restaurante, você pode ficar aqui. A gente ajeitou o quarto tudo bonitinho, ela trouxe coberta, ela trouxe aquecedor e tal, só que eu achei que eu ia ficar lá por um tempo. Acabou que eu fiquei 1 ano, porque esse pessoal foi embora, né? Foi embora lá viver a vida deles, não sei, né? E eu fiquei no quarto por 1 ano, porque foi difícil a gente achar casa pra alugar, né? Eu conto aí também, pra vocês que sabem mais ou menos minha história aí. Fiquei 1 ano no quarto do restaurante com o Gu, e aqueles 1 ano ali, gente, como se diz, eu não esperava ficar, me pegou de surpresa. Hoje eu sou muito grata por onde eu fiquei, é tanto que de vez em quando até durmo lá no quarto do restaurante, né? Porque é mais fácil pra mim do que ir correndo, porque eu trabalho ainda almoço e trabalho janta. Então, assim, eu me deparei com muitas coisas ali dentro desse 1 ano, eu desenvolvi muita coisa, né? Achando que eu era incapaz, achando que eu trouxe o meu filho pra cá e tudo mais. E minhas irmãs, minha prima falava, calma, Lu, tudo é questão de evolução, de processo. E eu não queria, tipo assim, ajudar mais de ninguém pra falar assim, eu vou te dar uma casa, eu vou te dar um carro, nada. Era com o meu próprio esforço mesmo, até porque minha família é muito assim, sabe, gente? Eu não vim
vim de uma família rica, não, e tudo mais. Eu vim de uma família muito humilde. E minha família é muito assim, né? Eu vou te ensinar a pescar o peixe, eu não vou pescar pra você. É questão de escolhas. E enfim, ao longo desse um ano aí, minha autoestima acabou. Eu não me reconhecia como mãe, como Luísa. Eu dei muita compulsão alimentar, muita compulsão alimentar. Eu desenvolvi ansiedade, muita coisa e tudo mais. E aqui, alguns italianos, eles não são tão gentil, né? Eu não vou generalizar porque tem muita gente bacana, muita gente que me ajudou aqui, próprio italiano mesmo. Até conseguir a casa, até colocar móvel na casa e tudo mais, porque eu não comprei nada, eu ganhei de muitas pessoas aqui. E ao longo desse um ano, gente, aconteceu tanta coisa que eu aprendi a ser muito humilde. E aprendi que se a gente quer coisa nova, a gente tem que passar pelo processo. Mas enfim, sua experiência mesmo sendo mãe solteira em outro país. A gente tem dois lados, né? Tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado negativo e o lado positivo. O lado bom, eu vou falar pra vocês logo de início, é que aqui eles são mais sensíveis com criança. Eu percebi que por eu ter o Gu, eles me ajudaram mais e mais e mais. Não ficaram com aquela visão de estrangeiro que só veio pra trabalhar e querer o dinheiro do país, né? Que depois passou os 3 meses aqui, ficou ilegal e não tá nem aí pra legalização, não tá nem aí pra lei e tudo mais. Eu acho que eles conseguiram entender com o tempo. Aqui ficou mais fácil eu me comunicar com algumas pessoas, por mais que eu não queria, né, que eu queria ficar sozinha ali no meu canto, eu não queria me misturar. Acabou que eu tive que me misturar por conta do Gu, porque como é que ele vai ficar parado? É criança, né, ele tem que viver a vida, tem que sair, né? Então, assim, questão de documentação facilitou bastante algumas coisas pra mim, e eu consegui acesso à saúde, né, pelo processo de permissão pra gente ficar aqui. Através dele, ele conseguiu o código fiscale, né, italiano, por mais que assim, provisório que eles dão ele, todo aquele acesso à saúde, e o pessoal sensibilizava demais, me ajudava com ele e tudo mais, essas coisas assim. E o lado assim, gente, que não é tão positivo assim, não achei muito bacana, é que algumas pessoas, elas julgam eu, no caso, só por ser mãe solteira e por ser brasileira também, né? Porque aqui eles gostam muito do Brasil, tá, gente? Mas tem gente, assim, mais velha com a cabeça pequena que acha que brasileira só veio pra vender o corpo, pra isso, pra aquilo. E pelo fato de ser mãe nova, muitas meninas que são da minha idade, que trabalham comigo lá no restaurante, elas fizeram algumas perguntas invasivas sobre aborto, por que eu não abortei, se eu era cristã e tudo mais, o porquê que o pai dele não me ajudava financeiramente, se o pai dele tinha me deixado, e, nossa, assim, muita coisa e tudo mais. Então, assim, alguns são bem invasivos. E esse fato também do preconceito, assim, de cara, poxa, ela é nova, brasileira, tem filho, então, assim, a pessoa não sabe sua história, então já te julga ali de cara. E eu não sabia lidar com essas situações no início. Então me deixava pra baixo, né? Me deixava pra baixo, saber que eu já tava no quarto do restaurante, saber que eu tinha que me virar, né? Pelo fato de querer continuar aqui e tá com o filho, me virar assim, trabalhar mesmo, sabe? Tem muito enhenhen e tudo mais. Eu tinha muito aquela proteção da minha família e arcar com as minhas consequências e tudo mais. Então, assim, no começo eu não sabia lidar, eu vim lidar depois. Meu fato de experiência de estar sendo mãe aqui é que às vezes aqui também muita gente intromete, né? Porque no início eu dei espaço para muitas pessoas me ajudar com o Gu. Essas pessoas hoje, assim, às vezes intrometem algumas coisas. Eu até já bati de frente aqui com algumas pessoas, porque Gustavo tá crescendo, e Gustavo quer brincar e tudo mais. E pesa também pelo fato de eu não tenho ninguém aqui para olhar ele, é caro pagar alguém para olhar. E ele ir pro restaurante comigo, isso daí, assim, ainda pesa muito a minha cabeça, sabe? Depois disso tudo, eu comecei a fazer terapia e tudo mais, e eu tô evoluindo e buscando mais conhecimento como mãe, mais sabedoria, gente. Então, assim, Lu, é bom ou é ruim levar o filho? É bom pela criança, porque eu tô desenvolvendo ele também, né? E pelo fato, pra mim, pesa um pouquinho mais. Mas eu preferi trazer ele do que deixar com minha mãe e trazer depois, né? Então, esse sonho aí, eu não vou ter remorso. Vou seguir na cabeça que eu tô indo atrás dos meus sonhos e tô trazendo o meu filho também. Só que assim, gente, um outro ponto também que eu bato muito assim na tecla era, e se eu tivesse deixado o Gu no Brasil e vindo pra cá? Às vezes poderia ser diferente, poderia ser mais fácil e tudo mais, mas eu não saberia da minha responsabilidade, porque eu cheguei aqui com aquela ilusão toda realmente de imigrante, né? E por estar sozinha, eu acho que eu não ia saber ter total controle financeiro e tudo mais, por mais que assim, eu sempre fui uma pessoa muito certa com minhas coisas, mas eu acho que seria um pouquinho diferente, né? Enfim, eu falei aí pra vocês, né, de
contei um pouquinho da minha história como mãe, né? Entrei aí, né, um pouquinho mais em detalhes sobre como é que foi, né, minha separação, como é que foi que eu engravidei do Gu, depois que eu me separei, depois, né, que eu fui morar com minha família, agora que eu tô aqui na Itália. E, gente, eu continuo enfrentando desafios, porque o Gu tá crescendo, né? E vai virar um adolescente. Então, assim, eu busco muita sabedoria, porque eu me sinto, às vezes, sozinha por estar aqui nessa questão de bater tudo de frente com ele. Ter uma mãe boa, uma mãe, sabe, que chama atenção. Como se diz, mãe boa e mãe ruim, né? E tudo mais, porque não é só mãe boa, assim, que cresce filho. Você tem que ter aquela postura ali. Então, eu tô me reconhecendo como mãe, né? E dando o meu melhor aqui, gente. Dando o meu melhor mesmo. A única coisa que pesa é só com relação de levar a Gu pro serviço ainda. Ele tá crescendo. Tem que ficar em cima pra fazer as coisas da escola, sabe? Mas, assim, financeiramente também pesa muito, muito ainda pra mim. Que é um fato de eu não conseguir respirar totalmente. Mas eu sei que um dia eu vou conseguir. E eu sei que um dia eu vou olhar pra trás, né? E falar assim, poxa, valeu a pena. E essa relação do preconceito, gente, eu já tô mais acostumada quando vem de algumas pessoas, não são todas, mas no Brasil também já tinha esse preconceito, né, com mãe solteira e tudo mais, mãe solo. Mas enfim, é a vida, né, gente? A gente não pode ficar se rotulando, vendo o mundo da forma que as pessoas veem, porque só a gente conhece a essência da gente, né? Eu conheço minha essência e principalmente minha essência como mãe, meus sonhos, meus planos, meus projetos e tudo mais. E não é qualquer lugar que vai deixar eu desfazer disso, né? Desistir disso, do meu sonho de crescer essa criança e ser aí, né, um homem bom, um futuro bom para a nossa sociedade, né? Que os filhos da gente representam isso, a gente cria para ser o futuro da nossa sociedade e espero que eu esteja, assim, certa, que eu tô criando o Gu e é isso daí. Além de tudo, né, gente, que eu também não falei, é que minhas irmãs, minha mãe, minha família, muita gente me ajuda, né, assim, por ligação mesmo, eu ligo, falo o que tá acontecendo com o Gu, a gente acredita muito em Deus, a gente tem muita fé, então a gente pega muito com ele pra me dar muita sabedoria, pra me cuidar dele aqui. E me ajuda, assim, um pouquinho de longe a criar eles, por mais que eles não estão, eu não tenho aquele apoio da minha mãe, dos meus irmãos, pra olhar o Gu, pra ficar com o Gu, né? Então, assim, eles me ajudam de longe. E, gente, é isso daí o vídeo de hoje, sabe? Eu queria desabafar um pouquinho com vocês, porque às vezes muita gente vê de longe, né? Poxa, mãe solteira, tá lá e tudo mais, como é que é? A gente passa por desafios aqui normalmente, às vezes até muito mais, principalmente essa questão de preconceito, mas é o que eu falei, a gente tem que conhecer a gente mesma como mãe, como mulher, e eu tô aí, né, me reconhecendo, me né, evoluindo no dia a dia. Então, gente, é isso daí, né? O vídeo de hoje foi mais pra falar um pouquinho pra vocês como é que tá sendo minha experiência aqui como mãe solteira e como tudo aconteceu com o Gu lá no início, porque muita gente me pergunta, nossa, você tem 26 anos e tem um filho de 10, então você tem filho com 15 anos, né? Tive filho novinha, gente. Mas hoje não é um problema pra mim falar isso daí. Quando eu cheguei aqui no começo, era um problema falar por essa questão de preconceito aí, que eu ficava meio ansiosa e tudo mais, mas hoje não é problema. Eu encaro muita coisa aqui de cabeça erguida, sabe? Assim, não me abaixo pra ninguém, por mais que eu não tô no meu país, eu não me abaixo. Principalmente com relação ao meu filho, sabe? Eu, assim, eu sou uma mãe leoa mesmo. Eu descobri muito isso daqui. E é isso daí, né? Eu queria só passar uma mensagem pra vocês, mamães que estão aí no Brasil ou já estão me assistindo aqui, se vocês estão passando por alguma situação, né, que são solteiras também, vai em frente, sabe? Não duvide de você, o melhor você tá fazendo pelo seu filho, a carga é enorme com relação a gente, né, mãe, principalmente por ser mãe solteira, mas enfim, você conhece seu filho, você te conhece, né? E acredite, tenha fé em Deus, porque esse pinguinho de gente, igual eu falo com o Gu aqui, eu chamo o Gu, meu casca de bala, eles vão dar muito orgulho pra gente, juramente. Isso daí eu tenho certeza, sabe? Então não duvide do seu espírito de mãe, do seu instinto de mãe, porque o que você tá fazendo com seu filho é certo. E não importa com as pessoas não, gente, vai ter julgamento, você ser mãe solteira, ser mãe casada, ser mãe que trabalha, ser mãe que fica em casa, você vai ter julgamento. Não adianta, a gente vai ter julgamentos. Então é seguir em frente, ó, bater no peito, erguer a cabeça e falar, não, o que eu estou fazendo é certo. Eu sei como eu tô crescendo o meu filho e como eu tô fazendo a vida da gente. Então é isso daí, gente, ó, beijão pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E desde já eu vou pedir vocês
vocês para se inscreverem aqui no canal. Quem não é inscrito, se inscreverem no canal, ativar a notificação, curtir o vídeo, gente, porque o YouTube, né, ele entende que o vídeo tá sendo relevante, que o pessoal tá gostando e vai entregando para mais pessoas, né? E siga a gente lá no Instagram também, que eu faço um pouquinho sobre minha rotina com o Gu, minhas experiências, um pouquinho da nossa vida aqui na Itália em si, né? Beijão e obrigada por ficarem até o final e até o próximo vídeo.